nós vamos falar sobre administrar os projetos falidos. E vamos falar também na passagem bíblica, no livro de Gênesis, sobre o administrador dos projetos falidos, que é um grande exemplo para mim, para você, que me escuta neste momento. Talvez você esteja na sua vida, tenha algo que você desistiu, que bateu tanto na porta e não viu as portas se abrirem. Sonhos, projetos, algo que você desejava tanto, mas não encontrou solução. E talvez desanimou por não ver uma solução à sua frente. Por ter olhado com o olhar, apenas com um olhar humano. E não ter pedido a Deus a direção sobre tais projetos, sobre tais planos. Eu já quero dizer para você que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os seus. Se você tem alguns planos, se você tem sonhos, se você tem projetos que falharam, tenha certeza que o que Deus preparou para você vai muito mais além do que aquilo que você sonhava ou até sonha. E você vai aprender a administrar com Deus na sua vida esses projetos que talvez faliram na tua vida. Você vai aprender através da palavra de Deus que as dificuldades e empecilhos que aparecem para atrapalhar aquilo que você sonha são meramente situações que Deus permite para você crescer. São situações que Deus permite para você aprender a chegar no lugar que Deus quer te colocar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando ao teu coração neste momento. Aquele projeto que você disse que estava falido, não faliu não. Talvez você bateu nas portas erradas, mas eu sou o Senhor que te digo neste momento. Quero eu te abençoar. Quero eu te exaltar aqui na terra ainda. Quero eu te fazer vencedor. Porque os meus planos não são os teus planos. Os planos que eu tenho para você é para fazer você prosperar, crescer, ser abençoado. Viver uma vida feliz. Aleluia. Assim diz o Senhor para você. Se talvez você disse assim: irmão Sandro Tércio, eu tinha sonhos, eu tinha projetos que foram falidos em minha vida. O Senhor manda te dizer que não foram falidos. Que talvez você parou no meio do caminho porque bateu na porta errada. Procurou meios a qual jamais iriam alcançar aquilo que você sonhava. Mas o meio que eu te digo neste momento, meu irmão, minha irmã, para que você realize os seus sonhos, seus planos, seus projetos, busque ao Senhor em primeiro lugar. Teus projetos falharam. O Senhor quer realizar muito mais do que aquilo que você tem sonhado. O Senhor quer fazer muito mais do que aquilo que você tem pensado. Nós vimos um grande exemplo aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 39, versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim, olha, o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Você crê que Deus, Ele traz prosperidade nesta tarde na tua vida? Você quer crer que Deus, Ele traz prosperidade para a tua casa no dia de hoje? Não é só prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, muita gente só pensa em dinheiro. Pensa que é só prosperidade financeira. Deus, Ele pode fazer isso também. Pode trazer prosperidade financeira para a tua vida, para a tua família. Mas a prosperidade que Deus quer trazer para você é prosperidade em todas as áreas da tua vida, mas principalmente uma prosperidade espiritual. É para que você tenha nível de intimidade com o Senhor, para que você se aproxime, para que Ele entre com salvação, com libertação dentro da sua casa, para que através da sua vida, muitas vidas sejam alcançadas, não só dentro do teu lar, mas na tua vizinhança, na sociedade, aonde você chega.
prosperidade em todas as áreas da tua vida. E a palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Presta atenção aqui, minha irmã. Meu irmão, a vida de José, ela se resume nesta linda frase que você vai guardar no seu coração: o Senhor era com José, e o Senhor é contigo também. O Senhor é contigo, varão valoroso. Varoa, o Senhor é contigo também. O Senhor é com você, assim como era com José. E nós vemos que isso era o diferencial em sua vida. A presença de Deus em todo o tempo estava com José. José no Egito, ele aprendeu muito. Após grandes perdas, ele teve muitas perdas em sua vida. José, ele teve grandes perdas, mas presta atenção que José, ele aproveitava as oportunidades nas percas para reiniciar novos planos com a ajuda de Deus. Ei, ficou difícil para entender? Presta atenção. Você que tem sonho, que tinha sonhos, que disse assim: irmão Sandrinho, os meus sonhos, meus projetos falharam. Olha o que José fazia aqui. José no Egito, ele aprendeu que após as grandes percas que ele tinha, ele aproveitava estas oportunidades para reiniciar novos planos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? É através de uma perca que você teve que você tem que aproveitar a oportunidade para reiniciar. E reiniciar novos planos que o Senhor tem preparado para a tua vida. Talvez tenha sofrido com aquilo que perdeu, com aquilo que passou, com aquilo que não conquistou, com aquilo que não alcançou. José, ele aproveitava as oportunidades, ele não desistia. Ele reiniciava novos planos em sua vida, e não pode ser diferente com você nem comigo. E nós vimos aqui, eu quero trazer para você 3 projetos. 3 projetos. 3 projetos falidos. E em tudo que José fez, deu certo. Sabe por quê? Porque Deus era na vida de José. Porque Deus o ajudava. Deus ajudava José. E eu vou te mostrar aqui 3 projetos falidos. Se você pensa que os seus sonhos falharam, peça a Deus que esteja contigo. Tudo pode ser transformado. Talvez você pense que não teve uma boa oportunidade na vida, mas tem que aproveitar sim essa oportunidade e fazer o seu melhor, até o tempo em que Deus, ele vai te contemplar com coisas grandiosas. Coisas grandiosas. São coisas grandes e firmes que tu não sabes. Coisas que só o Senhor, Deus, pode fazer. É só Deus que pode fazer. Deixa eu trazer 3 exemplos para você de projetos que falharam na vida de José. Vamos lá. Primeiro projeto. Em Gênesis capítulo 39, de 1 ao 6, fala de uma casa desorganizada. Após José ser vendido pelos próprios irmãos, José pensou que seus projetos haviam falhados. Presta atenção. Mas José nunca se esqueceu. Eita Jesus. Ele nunca se esqueceu do sonho que Deus lhe deu. As adversidades da vida, as situações, o problema, a falta de dinheiro, né? Os julgamentos fazem com que a gente ache que os projetos da gente falhou, que os sonhos falharam. Mas nunca se esqueça, nunca esqueça do sonho que Deus te deu. Nunca se esqueça dos planos que Deus tem para com você, assim como José. As situações provavam e mostravam para ele que os projetos haviam falhado, mas ele não esqueceu do sonho que Deus deu. A primeira oportunidade que José teve após ser feito escravo, sabe qual foi? Foi trabalhar
Foi trabalhar na casa de um oficial egípcio. Na casa de Potifar. Possivelmente para deixar a casa da mão de um escravo. Olha, eu posso dizer que algo de errado poderia estar acontecendo. Visto que naquela época os peritos, eles analisavam e viam a qualidade de cada servo, de cada empregado, de cada... enfim. Mas era difícil um escravo cuidar de uma casa. Mas a primeira oportunidade que teve foi trabalhar na casa de Potifar. Mas quando José assumiu o cuidado da casa, tudo começou a melhorar. Preste atenção, é a palavra de Deus que diz que quando José, como escravo na casa de Potifar, quando José começou a cuidar, tudo começou a melhorar. Tanto dentro da casa como no campo ao redor, está em Gênesis 39:5. Sabe o que isso significa? Significa que a bênção de Deus está sobre a tua vida, está sobre a sua casa. Se você permite que Deus, Ele te guie todos os dias em sua vida, em todos os instantes, em todos os momentos, assim como Deus era na vida de José, aonde você chegar, vai prosperar. Vai prosperar em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Ainda digo mais, ainda vou mais além. Não vai só prosperar em todas as áreas da sua vida, mas vai fazer prosperar aqueles que estão em sua volta também. Você crê? E a palavra de Deus nos diz que quando José assumiu o cuidado da casa, tudo começou a melhorar. O campo começou a melhorar ao redor. E a bênção de Deus sobre a vida de José influenciava tudo o que acontecia. E seu patrão, ele notou a diferença? Claro que notou a diferença. Ele viu a administração de José sobre aquela casa. E por isso lhe deu a total liberdade para assumir e trabalhar como quisesse. Talvez ali para comandar. Chegou há pouco, mas já assumiu um cargo de responsabilidade e começou a prosperar. Mas presta atenção que José precisou aprender a administrar uma casa para que o futuro governasse uma nação. Ele precisou passar pela aprendizagem, como se diz, pelo processo. Precisou passar pelo processo para que no futuro ele governasse uma nação. Pode ter certeza que José não esperava isso, não. Mas Deus já sabia, porque Deus era na vida de José. E José estava sendo preparado. Talvez você, minha irmã, meu irmão, também está sendo preparado nessa situação. Tem dito assim: Sandrinho, os meus planos falharam, os meus projetos já, meu Deus, acho que não vai dar mais certo. Ei, presta atenção. É nessa situação aí que Deus quer te ensinar e te aperfeiçoar para te abençoar lá na frente. Às vezes você nem imagina o tão de grande bênção que o Deus tem preparado para você. E quando aparece a primeira dificuldade, já quer recuar. Presta atenção que José, já como escravo, ele poderia reclamar em estar longe de casa, do pai, da família. Mas não, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a casa de Potifar. E ele aprendeu ali a administrar aquela casa, passando por um treinamento, e ele mesmo não sabia, José. Ele pegou uma casa totalmente desorganizada para administrar, e ali ele fez o seu melhor. José, ele fez o seu melhor ali onde ele estava. E estava sendo preparado para algo maior em sua vida. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, pensa que o que tem é muito pouco e precisa de mais, confia em Deus. Ele está com você. Ele sabe a sua capacidade de fazer melhor. Mas o que você precisa fazer neste momento é se dedicar ao máximo, valorizando o que já tem e esperando no Senhor, porque Ele vai te dar uma oportunidade. Vai chegar a tua oportunidade, vai chegar a tua vez também. A história de José é muito linda. Rejeitado pelos irmãos, vendido, maltratado, julgado, escravo, preso, se tornou o governador do Egito. Olha o que Deus faz na vida de um homem.
Será que é diferente comigo e com você que está me escutando neste momento? Eu quero que você entenda o que Deus está falando ao teu coração neste momento. É preciso você passar pelo processo, porque é no processo que Deus te ensina, é no processo que Deus te capacita, é no processo que Deus te molda para te formar para o futuro, para te formar para algo que Ele quer fazer, entregar em tuas mãos. Assim como José. José não imaginava ser governador do Egito, mas ali ele estava sendo treinado. E muitas coisas aconteceram e você vai aprender que José, ele pegou um projeto falido, aquela casa desorganizada, assumiu e fez prosperar. Aproveite. Ei, você mesmo, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando neste momento. Segundo, projeto falido. Uma prisão sem esperança. Após José ele ter recusado atrair o seu patrão com a mulher dele, quando aquela mulher, ficou admirada com José, porque ela via algo em José, via algo em José ali, porque tinha autoridade, tinha autonomia, o seu patrão confiava, mandava em todos os seus servos. Mas a única que não deveria mexer foi mexer com José, veja só. E após José ter se recusado, atraiu o seu patrão com a sua mulher, com a mulher dele. A mulher de Potifar, ela acusou José injustamente. E assim José foi lançado em uma prisão. Presta atenção, eu estou indo aqui bem devagarzinho para que você entenda. Mais uma vez, o sonho de José. Mais uma vez José viu seus sonhos se frustrarem. Foi lançado na prisão, foi acusado de tentar pegar a mulher do seu rei, eu posso dizer assim, de Potifar. Meu Deus do céu. Todos acreditaram porque a mulher armou uma cilada para ele ali e pronto, foi para a prisão. Mais uma vez José viu os seus sonhos se frustrarem. Mas uma coisa eu te digo, que José ele confiou em Deus. Porque Deus era na vida de José e Deus estava com José naquele calabouço. Deus estava com José naquela prisão. Ei, é você mesmo, minha irmã, meu irmão. Deus está contigo neste deserto. Deus está com você nessa prova. Deus está com você neste momento de tribulação, neste momento de dificuldade. Aparece uma situação, você vê os seus sonhos se frustrarem, aí você consegue se levantar e aparece outra situação, assim como foi na vida de José, aí mais uma vez você vê seus sonhos se frustrarem. Mas o segredo está em confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus também é na tua vida. E veja que até dentro da prisão, uma prisão sem esperança, José começou a ter confiança. Preste atenção. Em Gênesis 39, 22, 23 diz que na prisão o carcereiro ele passou algumas tarefas para José. E quando aquele carcereiro ele viu a capacidade de José de administrar, ele colocou José como responsável de todo o cárcere ali, de todo o presídio. Olha que coisa linda. Um lugar imundo, um lugar triste, um lugar sujo, um lugar sem esperança alguma. Um local sem esperança alguma, um cárcere, prisão mesmo. E todos que foram condenados. E o carcereiro viu ali a capacidade de José administrar e colocou o responsável por todo o presídio. José, ele passou a ter as chaves da prisão. Ele era livre, mesmo sendo preso. Eita Jesus, que coisa linda! Presta atenção nessa palavra. José, ele era livre. Ele era livre, mesmo sendo preso. Estava preso apenas ali no seu físico, mas o seu espírito se sentia livre, porque ele buscava o Senhor. Porque Deus era na vida de José.
Nós prestamos atenção aqui em Gênesis 39, 22 e 23, que fala que José no cárcere transformou aquele lugar. E tudo o que ele fez dentro daquela prisão deu certo. José passou por aquela cela fria. Passou pela cela fria. José passou por aquela cela escura. Passou pela cela escura. Ele passou pela injustiça. Você está entendendo o que Deus está falando para você, né? José passou por toda aquela situação de injustiça, de maldade. Sabe para quê? Para que José aprendesse a ser justo para com as pessoas. José, ele passou por toda essa situação, conheceu a injustiça, a maldade humana, para aprender a ser um homem justo e bom. Deus estava pegando aquele momento com José, estava preparando ele mais uma vez para ser governador, conforme a sua justiça e bondade. José não sabia que ia ser governador. Ele não sabia que ia ser governador. Mas o Senhor era na vida de José e já estava o preparando. Mas olha o que a palavra de Deus aqui diz em Gênesis 39. Mesmo sem entender, José aproveitou aquela oportunidade e fez o seu melhor, transformando aquele lugar sem esperança, trazendo a esperança do Senhor e a presença do Senhor. Veja que coisa linda. Primeiro, uma casa desorganizada. Era um projeto falido. José chegou, assumiu a casa e o Senhor fez prosperar. Segundo projeto falido, uma prisão sem esperança. Suja, imunda, a qual todos viviam ali numa tristeza. José chegou e assumiu aquele lugar, trazendo a presença do Senhor. É a palavra de Deus que diz. Um local sem esperança alguma. E o que podemos trazer como lição para a nossa vida, para você, minha irmã, para mim, meu irmão também, é que situações vão acontecer na sua vida. Não é para te prejudicar, não. Tem situações que o Senhor permite que aconteça com você, comigo. Não é para nos prejudicar, mas é para nos preparar. Imagina se José chegasse ali no cárcere e dissesse assim: Senhor, meu Deus, eu vou ficar preso agora, eu sou um condenado. Ficar se lamentando. Agora eu sou um preso. Acabou para mim. Vou desistir. Meus sonhos acabaram. Meus projetos acabaram. Não. Ele sabia dos sonhos que ele teve e a sua intimidade com Deus. Como assim a palavra de Deus diz? O Senhor era na vida de José. E como lição aqui no projeto falido, uma prisão sem esperança, nós devemos aprender a fazer o melhor que devemos. Não existe lugar pior do que uma cadeia, não. Mas você crê que uma prisão, ela pode ser transformada? Uma prisão, ela pode sim ser transformada. Todo o ambiente, todo lugar também pode mudar. Quando eu falo de prisão também agora, não é só prisão material, mas uma prisão mental, uma prisão espiritual. Uma prisão que muita gente vive aprisionado na depressão, aprisionado na ansiedade, aprisionado no medo, aprisionado na mente mesmo humana. É a pior prisão que tem. E você crê que o Senhor, Ele pode desencarcerar desta prisão no dia de hoje? Pode sim. Só depende de você não desacreditar dos sonhos de Deus para a tua vida, para a tua família, e confiar em Deus, porque Deus, Ele é na tua vida também. Não se sinta em uma prisão, porque você é livre para sonhar. Você é livre para prosseguir com seus sonhos e com os seus projetos. Mas para isso você vai ter que fazer o melhor aonde você estiver. Por onde você passar. É não reclamando. É não murmurando. É não caluniando, não julgando, não falando mal. Mas procurando sempre dar o melhor.
Eu me lembrei agora de uma situação aqui, falando sobre uma visão, uma prisão sem esperança. De um exemplo que, quando eu passei dentro de uma casa de recuperação involuntária, que é praticamente um presídio, eu me lembrei agora de uma prisão sem esperança ali, onde eu via todos os homens em um local preso, cerca elétrica. Eu fiquei junto com eles ali, não tinha contato com ninguém, não podia nem chegar no portão, cheio de segurança, não podia sair daquele lugar, não tinha acesso à rede social, não tinha acesso a nada, à televisão. Muitos sendo medicados ali era um lugar sem esperança. Todos desacreditados, porque uma casa de recuperação involuntária é assim. A pessoa vai, não é por conta própria não, vai a pulso, às vezes vai amarrado. E eu fui parar num lugar desse, parece uma prisão. É um local sem esperança. E nós vemos aqui no livro de Gênesis 39, a partir do versículo 22, que a palavra de Deus diz que a prisão que José foi lançado era um local imundo, triste e sem esperança. E eu comecei a me ver neste lugar também, imundo, triste e sem esperança. Mas, eu posso dizer agora, viu? Assim como Deus é na sua vida. Mas Deus era na vida do presbítero Sandro Técio, como Deus é na nossa vida. É. E eu me lembro que naquele lugar eu conquistei. Eu não digo que fui eu, foi Deus na minha vida. Um espaço a qual nenhum daqueles que já estavam ali há tempos teria conquistado. Porque foi dentro daquele lugar que eu preguei a palavra de Deus. Foi dentro daquele lugar que eu levei o amor de Deus para muitos corações, muitas almas que estavam aflitas ali, que estavam perturbadas, que estavam desacreditadas, sem esperança. Foi naquele lugar que eu louvei ao nome do Senhor e incentivei a pessoas a louvarem ao nome do Senhor também. No lugar onde disseram assim: ei, tu não pode falar de Jesus aqui não. Eu digo, tá certo. Tá certo. Só disse tá certo, mas continuei pregando a palavra de Deus. Continuei levando a mensagem de Deus a corações que estavam desacreditados, e a esperança reinou sobre aquele lugar, porque Deus é na minha vida. Não só era, como é na minha vida, como é na sua também. Aí eu me lembrei aqui falando da palavra de Deus e me veio essa lembrança que eu conquistei um local de confiança que Deus, não foi eu não, por mérito próprio, jamais. Foi Deus na minha vida. E Deus fez mudar tudo da minha vida naquele lugar. Que era um lugar sem esperança, um lugar sujo. E eu vejo assim como a vida de José, que foi Deus tratando ele ali, aperfeiçoando para algo que ele tinha na frente. José não esperava ser governador do Egito. Irmão Sandro Técio não esperava ser locutor da Rádio Nova de Paz. Irmão Sandro Técio não esperava ser presbítero. Eu jamais imaginei em pregar para uma grande multidão. Aleluia, Jesus. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez esse processo, assim como José, é Deus querendo te aperfeiçoar para um grande projeto que Ele tem preparado para você. Você nem imagina, você nem sabe, mas os planos de Deus são maiores do que o teu. O que Ele tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, você não pode nem contemplar, mas saiba que Deus vai fazer você se surpreender. E é nesse deserto que Ele está te ensinando e te preparando. Aleluia. Aprenda a fazer o seu melhor aonde você estiver. Aprenda a fazer o seu melhor e a dar o seu melhor para Deus e para o próximo, aonde você estiver. Talvez esteja vivendo em uma prisão sem esperança. O Senhor traz esperança. É através da tua vida. É você que Ele quer usar. Eu
sempre dizia: painho, eu não quero ser pregador, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquele, painho, eu não quero, painho. Aí painho olhava pra mim e dizia: meu filho, teus planos não são os planos de Deus, não. Teus planos não são os planos de Deus, não. Tu não faz o que tu quer, não. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Isso quando eu tava lá no mundo, há anos atrás. E hoje eu entendo um pouco do processo que eu passei. Era Deus aperfeiçoando assim. Como Ele tem, eu tenho certeza que Ele está fazendo na sua vida também, fez na vida de José. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele está com você. Aleluia. Creia. Ele está te ajudando. Ele está te ensinando. Está te capacitando. Está aperfeiçoando. Não quero entender o porquê você foi para aí, o porquê está acontecendo isso, o porquê não. Apenas entrega nas mãos de Deus essa situação e faça seu melhor diante as adversidades da vida. Ah, irmão Sandro Técio, mas estão me julgando. José foi julgado e foi jogado numa prisão por uma coisa que ele não fez. Nem por isso ele murmurou. Nem por isso ele reclamou. Ele pode até ter visto mais uma vez o seu sonho se frustrar. Mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus estava com ele naquele calabouço. E Deus está com você também. Larga sobre. Eita, Jesus, Deus está com ele. Eita, que presença maravilhosa. Ele está com você. Ele está cuidando de tudo. Tem paciência. Olha, Ele está tirando a ansiedade do teu coração neste momento, você crê? Essa agonia que você estava querendo aí para querer resolver tudo de uma vez. Com paciência. É tudo no tempo de Deus. Faça a sua parte e dê o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. E aonde você estiver. E vamos aqui falar sobre o terceiro projeto falido. Um império decadente. Essa história de José é muito longa, é muito bonita, mas eu quero falar sobre projetos falidos. Que Deus, Ele pode restaurar e fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa, pede ou acha que vai acontecer. Terceiro projeto falido, um império decadente. Em Gênesis 41 fala que após um tempo de cárcere, José interpretou um sonho de um padeiro e um copeiro de Faraó. E um dia um faraó, ele teve um sonho que o perturbou. Aí o copeiro lembrou de José. Lembrou que havia conhecido José na prisão. E falou de José para o seu rei. Aí o rei mandou chamar. Chama lá José. Chama esse José aí que interpreta sonhos. Aí José chega diante do rei. José interpretou o sonho de Faraó e por isso foi constituído como governador de toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar José. Se você for no livro de Gênesis, é porque não vai dar tempo aqui, é bem grande a história, mas ele teve um sonho que o perturbou. E José chegou lá e interpretou aquele sonho para Faraó. Faraó viu as qualidades de José e viu que Deus era na vida de José. E a palavra de Deus diz que ele foi constituído como governador de toda a terra do Egito. E nós vemos aqui que esse terceiro projeto que José administrou, presta atenção, não seria nada fácil. Não seria fácil não. Como foram fáceis o projeto falido da prisão sem esperança e o projeto falido da casa desorganizada. Irmão Sandro, mas foi fácil. Meu Deus, eu pensei que esses projetos foram difíceis na vida de José. Foram. Mas o terceiro aqui agora, não foram. Posso dizer assim, foram mais difíceis ainda do que os que foram difíceis. Preste atenção aqui sobre esse terceiro projeto falido. Nós vemos que José administrou aquela casa desorganizada, aquela prisão decadente, mas ele também administrou um império. Ele assumiu a governança, eu posso dizer assim, né? Sendo governador do Egito. E
nós vemos que o mundo, naquela época, o mundo passaria por uma grande fome, passaria por uma grande miséria. Por isso o faraó, ele reconheceu que precisava da ajuda de alguém, precisava de uma pessoa com sabedoria de Deus para cuidar do seu povo. Uma pessoa que fosse verdadeiramente um homem íntegro, honesto, um homem de Deus. E a palavra de Deus diz em Gênesis, eita Jesus, que coisa linda. Gênesis 41 diz assim, ó, no meio da crise, quando José se tornou governador do Egito, no meio da crise, o Egito prosperou e enriqueceu. Chegou o tempo de Deus usar José. Chegou o tempo de Deus usar José finalmente para o propósito que ele tinha em sua vida. Mas preste atenção que primeiro Deus precisou preparar José. Precisou preparar José. Não foi uma fase boa. Não foi uma fase boa que José teve a oportunidade de governar a nação. Ele pegou uma nação que estava passando por uma terrível dificuldade, fome, decadência, falta de dinheiro, falta de tudo. Veja quantas dificuldades. Ele assumiu o governo do Egito cheio de problema. Cheio de problema. Não foi uma fase boa. Mas ele teve a oportunidade de governar essa nação. E eu posso dizer que foi no tempo certo. Porque o tempo de Deus sempre dá certo. No meio da pior crise da história, Deus usou José para abençoar famílias. E muitas vidas famintas. E uma dessas vidas, algumas dessas vidas, foram os seus irmãos que lá no início desacreditaram dele. Muitas dessas vidas foram seus irmãos e parentes e familiares que José ajudou, que desacreditaram dele lá no início, que venderam ele, que mentiram para o seu pai, dizendo que tinham matado, que um lobo veio e matou José, levou uma túnica melada de sangue os seus irmãos, enganaram seu pai. Eita Jesus! Que Deus está dizendo para você nesta tarde abençoada é que aqueles que te julgaram, aqueles que te maltrataram, aqueles que falaram mal de você, aqueles que desacreditaram do teu sonho, vão ver os sonhos de Deus sendo realizados na tua vida. E vão precisar de você, e você vai fazer como José. Você vai fazer como José. Deus vai te usar para você abençoar aquelas vidas que desacreditaram de você. Assim como Deus fez com José, tornou o governador do Egito e usou para abençoar milhares de vidas famintas. Talvez estejamos vivendo numa crise em nosso país. Mas eu quero dizer que Deus está comigo, Deus está com você. Nós podemos vencer em meio ao deserto, às dificuldades. Só basta você pedir ao Senhor que te inspire com sabedoria como José para saber o que fazer. Você pode superar essa fase, sim. Você pode superar esta provação, sim. E ser muito abençoado, abençoada por Deus, minha irmã. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. Deus quer usar você para abençoar muitas vidas. É você mesmo. Deus quer usar você para abençoar muita gente, uma grande multidão, viu? Quando a gente fala em abençoar assim, muita gente pensa em área financeira. Você vai abençoar também na área financeira. Mas Deus vai te usar muito mais para abençoar vidas que precisam escutar a verdadeira palavra de Deus. Creia tão somente que assim como Deus fez na vida de José, Ele está fazendo na sua também. É tudo um processo de preparação para algo grande que Ele vai entregar para você lá na frente. José não sabia que ia ser governador, foi humilhado, foi vendido, foi maltratado, virou escravo, foi acusado, foi preso. Mas em todas as dificuldades, José tirou como lição para começar de novo, confiando em Deus e nos sonhos que ele tinha com Deus. Porque Deus era na vida de José, assim como Deus é na tua vida, assim como Deus é na minha vida. Então entregue
Aqueles projetos que talvez você disse assim, irmão Sandro, eu não acredito mais não. Aqueles projetos já morreram, os sonhos já morreram. Não. Não. É o momento de reiniciar. É o momento de recomeçar. De pegar como lição os empecilhos que chegaram para poder recomeçar a vivenciar os projetos que Deus tem para você. Deixe a Deus administrar os teus projetos e tenha certeza que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.